O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A igreja nos prepara, irmãos e irmãs, para o Santo Natal, nesse último domingo do Advento, abrindo os nossos ouvidos, abrindo o nosso coração à escuta e ao chamado de Deus, a missão que Ele tem na nossa vida. Ontem eu lia um comentário de Santo Ambrósio, que falava, nós temos essa mesma vocação que Maria, porque ela deu vida, deu carne para o seu Filho Jesus, para o Filho eterno do Pai. E nós também somos chamados a encarnar, ou dar realidade no mundo para Cristo, que nós acolhemos na nossa vida, que nós acolhemos em nós. Então, dizia Santo Ambrósio, nós também somos chamados a gerar Cristo no mundo. E é nesse sentido que a gente deve escutar essas palavras de Isaías sobre o Emanuel, quer dizer, o Deus conosco. Deus está conosco porque Ele vive em nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo. O Filho que não é produto da nossa força, do nosso talento. Ele é aquela pedra de que fala Daniel, que é empurrada sem auxílio de mão humana, presente de Deus. Um presente que deixou admirada a Virgem Maria. Como se fará isso? E que deixa também desconcertado José. É interessante que, quando a gente estuda esse trecho do anúncio do anjo a José e esse chamado à paternidade, né, a assumir o Filho de Deus como seu filho, tem um pequeno detalhe no texto que depois acaba se perdendo na tradução. Quando o anjo diz para José: não tenhas medo, porque não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo.
ali tem uma pequena partícula que significa que o anjo diz: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela sim concebeu pela ação do Espírito Santo. Quer dizer, porque é verdade mesmo que ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Então, de alguma forma, isso já tinha sido comunicado para José, e ele entendeu que não tinha nenhuma parte, nenhum papel, nenhuma missão naquele mistério. Aqui também é traduzido, não quis denunciá-la, José era justo e não querendo denunciá-la. O termo ali não é tanto denunciar como revelar um segredo, querer investigar uma coisa secreta, uma coisa que é escondida, que é incompreensível. Então José estava diante de um mistério muito confuso, entendendo, não sabendo que parte ele tinha, qual era o papel dele, qual é a missão. E é justamente isso que é revelado para ele da parte de Deus. José, filho de Davi, é você que vai dar para o Filho de Deus o título de filho de Davi, é você que vai inserir ele na descendência de Davi, na história do povo de Israel, é você que vai fazer que as promessas de Deus sejam cumpridas, as promessas de Deus para o seu povo recebam cumprimento. Então você tem uma missão muito importante. Interessante, quando a gente pensa na Eucaristia, a igreja tem um hino dirigido à Eucaristia que diz Ave verum corpus natum de Maria Virgine, né? Todos vocês entenderam o que é isso, né? Quer dizer, salve verdadeiro corpo nascido da Virgem Maria, né? Maria nos dá a Eucaristia porque ela nos dá Cristo, né? Ela nos dá esse corpo que nós recebemos na Eucaristia, esse corpo e esse sangue que nós recebemos na Eucaristia, né? Mas José, o chefe da família, ele ganhava o pão com o suor do seu trabalho, como todo o ser humano, e aquele pão ele dava em alimento ao seu filho, da missão que ele recebeu a Jesus. E esse pão também se transformava no corpo de Cristo. Então, pensem que José, de alguma forma, fazia, é claro que aqui de outra forma, de uma forma sacramental, né? Mas fazia aquilo que acontece na missa, né? Entregava o pão e o pão se transformava no corpo de Cristo. E isso nos fala também da missão de cada um de nós, porque cada um de nós traz o pão até o altar e oferece a Deus, para que se transforme no corpo de Cristo. Então todos nós temos uma missão muito grande, né? Falei no início aquelas palavras de Santo Ambrósio, que a gente recebe a mesma vocação de Maria, de dar um corpo a Cristo, porque nós formamos o seu corpo, que é a igreja, né? Aqui nós também recebemos a mesma vocação que José, entregamos a nossa vida, entregamos o nosso trabalho,
e ele, pela obra do Espírito Santo, se converte no corpo e no sangue de Jesus Cristo, e depois é entregue a nós para ser o nosso alimento de vida, para a gente formar esse único corpo em Cristo Jesus. Então, essa vocação de Maria, essa vocação de José, também é a nossa vocação. Às vezes a gente, quando não sabe direito o que fazer na vida, a gente pede que Deus nos dê um sinal. Me lembro de uma moça que eu conheci, que não sabia se era melhor ela casar com um sujeito ou com outro. Aí ela disse assim: Senhor, se eu for casar com o fulano A, né, que eu receba hoje uma flor roxa, e se eu for casar com outro, que eu receba uma flor amarela, né? E é interessante que naquele dia ela recebeu uma flor roxa, mas o final da história é que ela não casou com nenhum dos dois, né? Então, às vezes a gente pede sinais para Deus, né? Aqui o rei Acás disse: não vou tentar o Senhor Deus, não vou pedir um sinal para ele, porque o reino de Israel estava sendo atacado, e ele queria, no fundo, era pedir ajuda para as grandes potências da época, para o Egito, para a Babilônia. Não queria confiar em Deus, queria confiar nos poderosos, nas armas, na riqueza, no poder militar dos grandes impérios, né? Em vez de confiar em Deus, né? Então, preferia o cálculo humano dele do que a proteção de Deus, né? E Isaías responde para ele: não, pede qualquer sinal para que prove que Deus está conosco. E Acás não quer pedir sinal, e então Isaías diz: tá bom, você não quer pedir sinal, mas Deus vai te dar um sinal de todo jeito. E faz essa bela profecia sobre Jesus: a virgem conceberá, dará à luz um filho, receberá o nome de Emanuel, quer dizer Deus conosco. Então, esse nome da profecia se relaciona com esse outro nome que o anjo revela para José, e José, como pai, deve dar ao seu filho, né? Jesus, quer dizer Deus salva. O nome Jesus quer dizer isso, Deus salva, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, como é que a gente quer saber, que sinal a gente tem para saber se Deus está conosco, nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos duvidosos? Como é que a gente vai saber que Deus nos salva? Qual é o sinal que a gente tem para isso? E o sinal é aquele mesmo que foi dado para o rei Acás. Às vezes a gente se pergunta: o que eu tenho que ver com o rei de Judá e com os sírios e amonitas e o reino de Israel e todo aquele mapa político e histórico de Israel do Antigo Testamento, né? Tem tudo a ver conosco, porque no fundo a Bíblia só nos fala de uma coisa, né? Se a gente coloca a confiança em Deus ou se a gente coloca a confiança em nós mesmos. Se a gente escuta o plano de Deus ou se a gente quer fazer os próprios planos. E esse é o dilema da nossa vida. Então, que sinal a gente tem para escutar o que Deus quer de nós e para escutar que Ele está conosco, que Ele nos acompanha, que Ele nos salva? É esse mesmo sinal: a virgem conceberá, dará à luz um filho. Todos nós estamos colocando presépios na nossa casa. Alguns são tão pequenininhos que tem que pegar uma lupa, né, para enxergar, né?
Outros são aqueles presépios de vidro, assim, meio abstratos, que você não sabe quem é José, quem é Maria, quem é o menino, quem é o burro, quem é o boi, quem é a ovelha, né? Mas de todo modo, esse costume coloca diante de nós esse grande sinal: Deus nos amou tanto que nos deu o seu próprio Filho. Deus quer mostrar que está conosco, Deus quer mostrar que nos ama. Que outro sinal maior a gente pode querer, né? Então, vamos de novo escutar que Deus quer para nós, a missão que Ele nos dá, e essa segurança, essa certeza: não temas, para cumprir a tua missão, eu estou contigo, eu estarei convosco, diz Jesus, todos os dias até o fim do mundo.